Já começou o jornal. Mais uma garota branca caiu num poço. Hoje 50 negros foram espancados pela polícia, mas o mundo só quer saber o que vai acontecer com a branquelinha que caiu no poço. E a Luísa Sonza, que tá possuída, gente. Hoje eu irei falar sobre o novo álbum de estúdio dela, Escândalo Íntimo. E vou estar mostrando que tem algumas teorias babadeiras que tá saindo aí no YouTube, no aplicativo vizinho e várias outras redes sociais. E tá cheio de simbologia oculta e arquétipos. Então, gente, esse vídeo vai estar babado, tá? Vai estar com algumas reações minhas também ao novo clipe dela. Principalmente Me Sinta Arrasada. Vai estar uma reação minha aí sobre esse clipe, porque eu ainda não tinha assistido. Eu queria falar sobre o que tá acontecendo, né, nessa nova era dela, porque tá surgindo muitos comentários intolerantes religiosos, né, intolerância religiosa que tá saindo, porque eu tenho um local de fala. Gente, eu sou um bandista. Então eu vou estar dando a minha opinião sobre essas coisas aí. Também vou estar reagindo um vídeo sobre um especialista em arquétipos. Oi, meu nome é Vitória Ohane, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de cultura negra, autoestima e muito mais, vocês acharam o canal certo. Vamos dar início falando sobre algo que aconteceu no Instagram dela, onde ela divulgou que teria feito novas tatuagens diferentes, onde as pessoas apontou que ela estaria sendo possuída, estaria sendo endemoniada por fazer aquele tipo de tatuagem, enfim. Eu não entendi muito bem o conceito de você estar sendo possuída por fazer uma tatuagem diferente, mas a galera de hoje em dia, né, gente? E aí ela acabou divulgando, né, que ela estaria mudando a nova era dela, seria uma nova fase, e onde o pessoal viu que ela realmente mudou drasticamente o estilo dela, uma vibe mais alternativa. Não sei nem dizer qual é essa vibe, o momento que ela tá passando agora, porque a gente tem que esperar o álbum inteiro sair, né, pra gente ter as nossas próprias conclusões em relação a tudo. Mas saiu umas teorias em relação ao novo videoclipe dela, Campo de Morango. Dessas diversas teorias que saiu sobre o clipe Campo de Morango, uma delas dizia que ela estava em aborto, estava sendo possuída, estava sendo estuprada e muitas outras coisas pesadas. Eu vou ser bem sincera que quando eu vi o teaser da cama naquele jeito, eu olhei e falei, gente, olha, se ela não estiver militando nessa música, realmente pra mim não vai estar batendo a teoria ali, né? Não, as ideias pra mim não vai estar batendo. Mas aí, minha assessoria salvou um vídeo de um especialista em arquétipo pra mim assistir e reagir com vocês, e pra gente entender mais sobre esse arquétipo, sobre o que passa o videoclipe, sobre como a letra se encaixa com tudo isso. E uma das teorias que eu vi que mais faz sentido é que Campo de Morango se refere a uma pessoa que tem relações com várias outras pessoas. E por isso a cama está cheia de sangue, sabe? E vamos assistir esse vídeo. Vamos... Com a mesma cara aqui, ó. Amei. O dia inteiro me pediram para fazer análise desse novo clipe da Luísa Sonza. Então eu vou deixar aqui registrado até como material de estudo para os frequentadores aqui do templo, para os meus alunos. Na minha perspectiva, a Luísa Sonza já passa por um quadro de possessão. Ela está possuída, não é de agora. Quem a conhece há mais tempo vê como ela criou uma personalidade totalmente diferente dentro dela. Isso é um dos sintomas da possessão. E isto serve como alerta. Há um tempo atrás, a Luísa Sonza procurou um pacto com Lilith. Isso Gente, uma coisa muito engraçada que aconteceu nesses últimos tempos. Eu nem sabia quem era Lilith. Descobri esses dias, sabia? transformou muito a personalidade dela, tornou ela mais magnética, com mais libido, fez mais sucesso. Porém agora, as entidades que eram para estar sob o controle dela estão a dominando, né? Isso acontece por conta de uma péssima assessoria espiritual. As pessoas acham que se relacionar com Lilith é brincadeira, que é uma deusa, uma divindade como outra qualquer, e não é bem assim. Se nós pegarmos a história do arquétipo e da deusa Lilith, desde a Suméria Antiga, nós vamos ver que em muitos momentos ela era tratada como um demônio. Então, lá na Acádia, depois na Suméria, entre os assírios, entre os babilônicos, ela era a rainha de uma categoria de demônios noturnos chamados Lilus. Os Lilus eram demônios chefiados por Lilith que vagavam no deserto à noite, entravam nos sonhos dos beduínos, tinham relações sexuais com estes homens, depois sugava a energia vital deles. Lilus também entravam na barriga de mulheres grávidas e provocavam abortos. Então a gente precisa entender, né, que Lilith tem seu lado obscuro, Lilith tem seu lado lunar, seu lado caótico,
e não deve se brincar com ela. Lilith ficou muito conhecida nos Midrashim da cultura judaica, no Talmud babilônico, em estudos esotéricos sobre a Kabbalah, sobre o judaísmo ortodoxo. Então a gente encontra muito de Lilith no clipe dela, né? A abundância de sangue, essa questão de erotização, da sexualidade, a referência aos abortos provocados por Lilith. E por fim, essa parte em que ela fala que vai sentar por cima. Né? A gente encontra isso nas narrativas judaicas, lá do mito da criação, do Gênesis e dessa relação Lilith-Adão. Lilith, para nós magistas, tem um caráter de iniciação, mas não de culto. Não se cultua Lilith. A Luísa Sonza enfia simbolismos lilithianos em todos os clipes. Lembrando que é uma deusa muito perigosa, uma entidade que você não tem total controle. Pode levar à loucura, pode levar a derramamento de sangue, assassinatos e abortos. Até o nome da música, né? Sonho de Morango. Lilith governa justamente os sonhos, o inconsciente, o plano astral. Assim, gente, nada contra o culto de Lilith, mas levar isso a público, Aquelas duas falam, nada contra, tudo contra. Assim, jogar dessa forma na internet, eu achei de péssimo tom e total desaprovação do mago. Saudações e até a próxima. Achei. Vamos falar sobre arquétipos. Johanna, você tem local de fala pra falar de arquétipos? Não, porque eu nunca usei e pretendo nunca usar na minha vida. Por quê, gente? Arquétipos, todos que vocês forem pensar em usar, da sereia, da Marilyn Monroe, da Cleópatra, gente, todos sempre vai ter um lado bom e um lado ruim. E uma que a gente pode pegar por um bom exemplo é o da Doja Cat, porque ela usava muito o arquétipo da Marilyn Monroe. E ela surtou. Simplesmente isso. Johanna, e como você tem tanta certeza disso? Porque ela sempre deixava muito claro que ela usava a Marilyn Monroe como um arquétipo e ela acabou surtando. Então, tipo assim, gente, sempre vai ter um lado bom e um lado ruim. A questão do arquétipo da Marilyn Monroe é que ela tinha muita beleza e sucesso na sua carreira, sabe? Mas no off ela tinha ansiedade e depressão. Então, tipo assim, a Doja Cat surtou e olha como ela tá hoje. Arquétipo nunca cabe em coisa boa. É só isso que eu tenho que falar pra vocês. Nunca cabe em coisa boa. E o que eu tenho pra falar pra vocês, gente, é pense duas vezes antes de vocês querem usar arquétipo. Porque já teve muita gente que sofreu com isso. E a Doja Cat tá sofrendo as consequências dela. E olha como é que ela tá. Ela tá pouco se lixando pra quem ajudou a levantar ela. Que no caso, nós fãs. Sim, eu já fui fã dela. Desgosto de quem ela é hoje em dia. Esse novo clipe, né, principalmente Me Sinto Sozinha, da Luísa Sonza, fala sobre as fases da crise de ansiedade. Pelo que eu pude entender do clipe, tem muitos cortes. E eu acho que esse álbum, Escândalo Íntimo, ele vai trazer muita coisa à tona, sabe? Muita parte da Luísa Sonza que a gente ainda não conhece. A gente vai conhecer um lado da Luísa Sonza que a gente ainda não conhece. Então, eu acho que as teorias que estão saindo hoje em dia, eu até concordo com algumas, que, tipo, faz muito sentido. Mas a questão é que a gente tem que esperar sair o álbum inteiro pra gente tirar a nossa conclusão, sabe? Então o álbum todo é um filme completo. É. E esse filme começa por essa música mesmo? Não, essa música é do segundo bloco do álbum já. Então ela vai explicar essa música ainda. Vai A ter história vai explicação. ser explicada. Mas basicamente a história do Curta é uma viagem no meu subconsciente. E de sonhos e pesadelos meus. É autobiográfico mesmo. Sim! Mas são coisas que Sim. aconteceram com você? Ou só que você sonhou e... A primeira legenda do álbum, eu anunciando o Campo de Morango, eu falo, né? Nada é real. Apenas pra minha cabeça, infelizmente. Alerta de gatilho e coisas que você não percebeu no clipe da Luísa Sonza, principalmente Me Sinto Arrasada. Eu vou falar sobre o clipe na ordem cronológica, não na ordem que os fatos são expostos. Aparentemente esse clipe acontece depois de Campo de Morango, porque aparece essa cena aqui como uma memória. Ela entra de um lugar claro, lugar escuro, um lugar que estava inicialmente arrumado. Primeiro, a Luísa aparece no teto, mostrando que o gatilho pra essa crise começar foi ela mesma, não coisas da cabeça dela, sabe? Em seguida, nós vemos essas duas luzes da parede piscando, as coisas começando a flutuar, mostrando que a crise que começou nela, que o gatilho foi nela, foi tomando uma proporção mental totalmente fora de controle. Essas luzes que estão na parede somem. Essas luzes aparecem na parede como resquício
esperança, um resquício de iluminação. E daqui a pouco aparece só como um feixe de luz entrando por baixo da porta, mostrando que não tá mais nesse lugar escuro que ela tá, mas agora tá distante. Desenrola toda a crise de ansiedade dela, que ela chega até aquele ponto em que ela se questiona se ela tá ficando louca, depois que ela passa com aquele sorriso, aquela sensação única que só quem teve esse tipo de crise de ansiedade sente. E mesmo em toda essa crise de ansiedade, ainda podemos ver a luz do sol entrando por baixo da porta. Lembra que em Campos de Morangua, a luz do sol aparece lá no horizonte como algo que ainda existe, mas distante. Porém, nesse frame, aparece ela em um escuro absoluto. A luz do sol não aparece mais, nem de forma longínqua, ela indo para aquela cama do primeiro clipe e ela levando a luz. Então ela não tá mais vendo a luz de uma forma longínqua, e sim ela levando a luz do passado para essa cama. Lembrando que a Luísa tem uma relação afetiva com móveis. No pod delas, ela fala que ela só sentiu que a casa dela era um lar depois que a mãe dela mobiliou a casa. Ou seja, trouxe esse suporte afetivo. No início, em Campos de Morango, a cama estava estável, termina com a cama instável, e aí depois, quando ela chega naquele galpão, que soa como um buraco sem saída, em que a janela tá escura, mesmo entrando o sol por baixo da porta, os móveis entram nesse estado mental dela, que saiu do controle totalmente. A base afetiva dela tá comprometida, intensificando mais essa crise de ansiedade. Eu reparei mais duas coisas, que é ela tratando a cidade como um personagem, não só nessa música, mas uma música de outro álbum, e novamente sobre as roupas delas, mas não vai caber tudo nesse vídeo, então me fala se vocês querem que eu faça mais um falando sobre essas coisas. Em uma entrevista do pod delas, a Luísa confirmou que não foi possuída por nenhum espírito chamado Fossora. Ela confirmou que isso é uma fake news, que acabou saindo nas páginas de fofoca, claro, pra enaltecer as páginas, né? E como sempre, o pessoal ia atacar a Luísa de graça. Enfim, gente, tudo fake news. Vamos esperar sair o álbum inteiro pra gente estar aqui reagindo, comentando sobre. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, entendido um pouquinho mais sobre arquétipos, sobre o que anda acontecendo com a Luísa Sonza, e entendido que ela não está sendo possuída, gente. É só pessoal chato querendo ganhar hype em cima disso. Enfim, gente, um beijão e até o próximo vídeo.